E esse comportamento de convencer pelo sentimento e pela emoção em detrimento da razão vai ser algo que, aos olhos de Sócrates, vai ser muito prejudicial, muito perigoso, o que vai, de certa forma, permitir que a democracia ela se deteriore em corrupção. Ora, as decisões políticas relacionadas com o bem público devem ser decisões racionais. Ou seja, a gente decide em relação à situação pública, questão política, a partir de argumentos racionais. Quando você joga emoção e razão em cena, as decisões humanas elas não vão ser as melhores. Muitas vezes pode, de certa forma, acarretar num erro, num prejuízo, né? Isso a gente pode transpor para o cenário atual. Decisões políticas, quando você vai decidir um candidato a quem você votar. Quando você decide baseado no medo e na emoção, ou seja, no sentimento e na emoção, baseado no medo, na esperança, a probabilidade de você se enganar e fazer uma escolha errada, ela é muito grande. Quando você se distancia do sentimentalidade, da emotividade e busca argumentos racionais para tomar uma decisão política, aí você tem uma probabilidade de acertar mais, né, na decisão política que você vai tomar. Bom, isso foi um cenário aí, alguma coisa que está no contexto de Sócrates, tudo bem? Olha só, aqui eu coloquei dois slides que ajudou a gente a entender um pouco essa importância do Sócrates, né, neste contexto. Olha só, a primeira ideia, eu vou abrir aqui esse PowerPoint. No caso, aqui, está abrindo para a gente. A primeira ideia, então, como eu disse para vocês, né, a retórica, convencimento nesse contexto por parte dos sofistas, aí a gente vê um cenário, né, onde aconteciam as disputas discursivas no contexto da democracia. Então, a contraposição aí entre o filósofo na busca de verdades absolutas, e a gente tem Sócrates como um representante, e o sofista na busca de vários pontos de vista, né? A gente pode categorizar o pensamento sofista como sendo um pensamento relativista e o pensamento filosófico como sendo um pensamento que busca universais, né? Que busca de certa forma algo absoluto, né? Isso depois vai ser muito importante para a gente entender também o próprio Platão, né? Alguém aí que vem depois do Sócrates. Segundo ponto aqui, uma frase de um sofista importante da época, o Protágoras, ele vai dizer: o homem é a medida de todas as coisas, daquelas que são por aquilo que são e daquelas que não são por aquilo que não são. Ou seja, essa frase aí sintetiza esse relativismo da época, né? Ou seja, depende do homem, depende da perspectiva de cada homem, e é este homem, a partir da sua perspectiva, que vai ser a medida, né, que é aquele que a gente vai ser capaz de mensurar a verdade e a realidade das coisas, tudo bem? Então essa frase é do Protágoras. Bom, olha só, aqui aparece um quadrinho onde se mostra aí um pouco esse contato do Sócrates, representante da filosofia, com um sofista. Dá uma visualizada nisso, olha, Sócrates ele chega a partir de uma questão, a gente vai estudar depois essa estrutura, tá? Uma questão e o sofista com uma resposta. Né, um jogo de ping-pong aí. Ó. Você acha que os deuses sabem tudo? Sim, porque eles são deuses. Sócrates continua: alguns deuses discordam de outros? Sim, claro que sim. Eles vivem brigando entre si. Então eles discordam sobre o que é correto? Aí o sofista diz: imagino que sim. Então alguns deuses podem estar errados? O sofista responde: pode ser. Então os deuses não podem saber tudo. Percebam que nesse diálogo aqui o que acontece? Sócrates ele trabalha com uma questão, o sofista ele vem com uma afirmação, Sócrates trabalha com outra questão, o sofista vem com outra afirmação, e no final das contas o sofista cai em contradição. Pegou essa ideia? Isso vai ser importante para a gente entender o próximo passo.